Muito bom te ver por aqui e hoje eu quero falar contigo sobre conversas difíceis. E por que eu escolhi esse tema para gravar esse vídeo? Porque eu percebo que tem muito empresário que tem dificuldade de ter conversas difíceis com clientes, com funcionário, com parceiros, com sócios. Por exemplo, eu participo hoje de uma empresa a qual eu sou sócio, que a gente vende cursos de conflito societário. E a gente percebe nitidamente que muito problema que está grande hoje, ele começou pequenininho, lá atrás, 5 ou 10 anos atrás, quando os sócios tinham algum ponto de vista discordante, mas eles não foram conversando sobre isso ao longo do tempo. Tá? Então isso, cara, eu vejo isso destruir impérios. Outro dia eu presenciei uma negociação com uma empresa de 80 milhões de valuation que estava acabando porque os sócios brigaram. E eles falaram que brigaram porque é pela questão de ponto de vista diferente, mas não agora, há 10 anos atrás. E isso veio escalando e cada um foi para um lado. Então perceba o seguinte, conversa difícil pode gerar muito resultado na sua vida, porque te leva para onde você acredita que você tem que ir. Tá? E eu percebo assim, que tem muito empresário que tem equipe hoje, que vê a equipe fazendo besteira, que vê o time, às vezes, seguindo algum procedimento errado ou tendo uma cultura errada para a empresa dele e ele não corrige. Cara, quando um funcionário escolhe trabalhar para você, ele está confiando no teu projeto, tá? Então o que você vendeu para ele de ideia lá na contratação, ele está esperando que aconteça, que ele receba em dia, que ele tenha um plano de carreira, que ele possa crescer na empresa, beleza? Então se você... E isso só acontece caso o funcionário siga procedimentos corretos na sua empresa, que ele se desenvolva, que ele gere valor para o negócio, porque aí o negócio pode promovê-lo. Então, só que isso tudo só vai dar certo se você, como empresário, for corrigindo ele ao longo do tempo. Eu nunca contratei um funcionário, nunca, que eu tive desde o primeiro dia tudo certinho. Eu fui adaptando, entendeu? Por quê? Pessoas são diferentes, culturas diferentes, vivências profissionais diferentes. Então você, empresário, cara, se acostuma a ter conversa difícil. Eu tive um mentor, que ele um dia me falou isso, ele falou, Willy, você tem muita dificuldade de passar feedback. E eu realmente tinha. Eu realmente tinha muita dificuldade de falar para as pessoas algumas coisas que estavam erradas, alguns procedimentos que estavam errados, ou alguns pontos de vista mesmo, eu tinha dificuldade de falar sobre isso no passado. Então o que eu fazia? Eu segurava. Só que na frente, por não ter orientado hoje, esse problema se repetia e muitas vezes se tornava maior. Então esse mentor falou assim, cara, começa a treinar todo dia a falar de alguma coisa que você não queira falar. Mas enfrenta isso. Por quê? Porque você começa a moldar o seu caráter. Então, quando você se predispõe a ter conversas difíceis com o seu funcionário, com o seu fornecedor, com o seu cliente, com a sua esposa, com o seu marido, enfim, com qualquer pessoa que te cerca, você está colocando um tijolinho a mais no seu caráter. Deve ter talvez uns 6 anos que eu comecei a fazer isso, tá? A ter conversas difíceis de forma intencional. Cara, isso mudou a minha forma de lidar com o mundo. Porque eu entendi que, na maioria das vezes, se você escolher empreender, cara, você vai ter conversa difícil praticamente todos os dias. Seja com o cliente, com o sócio, com o funcionário, com o parceiro, enfim. Então, essa é a vida do empresário. Então, assim, não fuja de conversas difíceis. Sempre que você tiver uma oportunidade de passar um feedback, às vezes você já treinou o funcionário para fazer uma coisa, ou o teu sócio ele já sabe que ele tem que fazer uma coisa, mas não está fazendo, cara, pensa assim, é uma oportunidade para você sentar e falar assim, caramba, eu posso ajudar essa pessoa a se desenvolver melhor, tá? Então, ao mesmo tempo que eu estou ajudando ela a se desenvolver melhor, eu estou melhorando a minha empresa, porque você está corrigindo uma rota, e ao mesmo tempo você está moldando o seu caráter, cara. Então perceba como isso é importante. É que nem filho, por exemplo, eu sou pai. Cara, o meu filho é pequenininho ainda, então assim, eu falo com ele, ele ainda não entende tudo, mas eu percebo que nos últimos 2 anos e meio, que é o tempo de vida que tem o Eric hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, cara, que o Eric hoje em dia, ele já entende muito melhor o que eu tô orientando ele, que eu tô corrigindo ele, do que ele entendia há 6 meses atrás ou há 1 ano atrás. Então perceba, eu treino muito isso com meu filho, cara, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, e isso me ajuda a, no dia a dia da empresa, a
a melhorar como empresário. Por quê? Imagina o seguinte, você tem uma equipe comercial, e isso daqui é o que eu mais vejo em consultoria de venda, tá? Você tem uma equipe comercial que o time já roda, as coisas já acontecem. Só que quando me contratam para fazer uma consultoria de vendas, qual que é a expectativa do empresário? É vender mais, é ter mais resultado financeiro. Quando eu entro em uma operação, normalmente tem algum problema de processo interno, de gestão, algo nesse sentido. E muitas vezes é o uso de CRM. É o funcionário que não usa o CRM. A empresa paga um CRM para ele, tem um sistema interno, mas esse funcionário ou não usa ou usa minimamente. E aí o que acontece? O CRM é uma ferramenta, caso você não conheça, de gestão de contatos, carteira de cliente, etc. Quando você utiliza, você tem ferramentas lá dentro que vão te ajudar como empresário, ou como vendedor, ou como gerente de vendas, vai te ajudar no teu dia a dia operacional. Então tem vários lembretes, você pode criar cadências, follow-up, automações, dá pra fazer um monte de coisa. Só que não vou mentir pra você, é chato. É chato o cara acordar, começar a trabalhar e falar assim, vou alimentar o CRM. Ele tem que parar meia hora para olhar o que ele fez, para ver o que ele tem que fazer no dia. É um trabalho mais chato. É muito mais fácil o vendedor ficar de bobeira e ter uma reunião de manhã, outra tarde, e não alimentar ali, e escrever no caderninho. É muito mais fácil. Só que para a companhia não é. Para a empresa é mais importante que o cara seja organizado, porque a escala de venda está relacionada à organização. Perfeito? Então, quando eu entro em qualquer operação, cara, sempre tem resistência nisso. Sempre tem aqueles funcionários que eu chamo de gato gordo. Tem um gato gordo que está lá já há 10 anos fazendo a mesma coisa, tá? E acha que tá bom do jeito que tá, ou que não precisa mudar. Porra, se não precisasse mudar, eu não estaria ali sendo contratado para ajudar a empresa a crescer mais, entendeu? Então, assim, sempre tem um gato gordo. E aí, o que acontece nesse caso? Eu tenho que entrar na operação, eu tenho que mostrar para o gato gordo que é importante ele utilizar os procedimentos que vão ser implementados, porque no final ele vai ganhar mais dinheiro. Então, a lógica é, eu consigo ter essa conversa difícil e corrigir esse funcionário que está com uma conduta não adequada para aquele momento, mostrando que ele vai ter mais resultado, que ele vai ganhar mais dinheiro, ou que ele vai ter mais segurança no emprego, porque às vezes é assim, tem empresas que não pagam comissionamento de vendas, porém eles têm um fixo alto. Só que, cara, se você não bate meta, não tem por que manter aquele funcionário na empresa sem bater meta. Então, às vezes, a pessoa tá com o emprego em risco. Então, eu mostro para ela assim, seguinte, mano, o teu emprego tá em risco. Então eu dou um feedback, cara, isso é dificílimo falar pra pessoa. Até porque do outro lado, tem um pai de família ali, tem a mãe de família. Então eu tenho que ter cuidado para falar isso. E é muito difícil dar feedback com esse tipo de conversa, que é sobre manter a pessoa na equipe ou não. É muito difícil para mim, eu tenho muita dificuldade com isso. Só que eu treino isso todos os dias, eu enfrento isso todos os dias. Por quê? De novo, isso molda o meu caráter. Eu tô construindo um funcionário melhor, eu estou ajudando o meu cliente a crescer na empresa dele, a ter uma companhia mais saudável, mas no final eu estou treinando o caráter do Willy, para quando o Willy tiver que alguma situação na vida que ele tenha que dar feedback difícil, ele esteja apto a isso. E é com o tempo, gente, é repetição. É repetição, entendeu? E tem um ponto que é muito perigoso, que é o seguinte, a geração atual hoje, mais nova, de 20 e poucos anos, eles são muito frágeis em feedback. Então você não pode bater pesado. Eu vim de uma época de vendas que, cara, era machadada. Tu tá mal, meu irmão, tu tomava esporro à vera. Hoje você não pode fazer isso. Se tu faz isso, você quebra a emoção da pessoa. Então, a geração mais nova, você tem que saber lidar com esse mimimi, com uma coisa um pouco mais polida, tá tudo bem. Só que eles também têm muitas vantagens, tá? A minha geração, que ficou no passado já, a gente é muito mais lento do que eles. Eles pegam as paradas muito mais rápido. Então, assim, todo mundo tem benefícios e problemas. Entenda o seu time, entenda quem está com você, para te ajudar a saber dar o feedback. Com uma pessoa mais velha, eu posso, às vezes, dar um feedback um pouco mais áspero. Com alguém mais novo, não. Eu tenho que contextualizar melhor e ser mais polido. Mas se apaixone por conversas difíceis. Eu sempre digo o seguinte, se você hoje é uma pessoa de nível 4 e você tem um problema de nível 6, ele é um problema que é bem maior do que você, certo? Às vezes, o problema, ele não reduz tamanho, só que você cresce, você
sobe o teu nível. Então, às vezes, o mesmo problema para um cara nível 4, se eu viro, por exemplo, o nível 8, eu passei do problema nível 6. Então, às vezes, aquele problema ele não mudou, ele continua ali. Só que você veio construindo o seu caráter, você veio construindo a tua jornada e esse problema ficou pequeno. Então, agora, esse problema é fácil de resolver. Lembra disso. Se apaixone por resolver problemas. Se apaixone por conversas difíceis. Porque senão, ainda mais na sua empresa, se você não orientar a sua equipe, eles vão criar uma cultura deles. E que muitas vezes essa cultura não está alinhada com o que você acredita como negócio. E isso pode destruir a tua empresa de dentro para fora. Pensa nisso. E tudo começa sobre ter conversas difíceis. Tem até um livro chamado O Lado Difícil das Conversas Difíceis. Eu acho que é isso. Eu acho que é esse o nome. Cara, um livro maravilhoso, maravilhoso, que fala exatamente sobre isso. Como que você tem conversas difíceis, tá? Ele é um livro espetacular. Leia, porque vai te ajudar muito. Eu vou até pegar ele aqui. Peraí. Voltei. Eu fui ali procurar, não achei o livro, só que eu pesquisei aqui no Google. Ele se chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. É isso aí. O Lado Difícil das Situações Difíceis. Como construir um negócio quando não existem respostas prontas. Cara, é um livro maravilhoso que fala de conversa difícil de ter estômago. Se você gosta desse tema, ou você acha que você precisa evoluir nesse tema, leia, porque ele vai te ajudar muito, tá? Então, essa era a mensagem que eu tinha para você hoje. Se apaixone por conversas difíceis, se apaixone por dar feedback, porque você está moldando quem está com você está moldando a sua companhia, a sua empresa, e você principalmente está moldando o seu caráter, que é a parte mais importante, tá bom? Lembra, a empresa sempre é reflexo do seu líder. Então, se hoje a tua empresa ela não está no tamanho que você queria, se hoje a tua conta bancária não reflete o resultado que você espera, ou se hoje o impacto que você gera é muito menor do que aquele que você imaginaria para o seu negócio, cara, acredita, a culpa é sua. É porque você não está sendo um líder que gera essa transformação. E tudo começa em moldar o seu caráter, e a forma mais fácil que eu conheço para fazer isso é aprendendo a dar feedbacks, é aprendendo a conversar sobre temas que realmente estão fora da sua zona de conforto. É ali que está o crescimento, beleza? Vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, manda para o seu marido, manda para sua esposa, ou para o seu sócio, ou para sua sócia, ou também para um amigo empresário seu que você acredita que goste desse tipo de tema de negócio, de desenvolvimento de empresa, porque vai somar com a vida dessa pessoa e também vai ajudar a gente aqui a continuar fazendo vídeo o tempo todo e postando aqui no YouTube, tá bom? Então basicamente é isso. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.